Então eu convido os irmãos a ficarem em pé, aqueles que puderem, é claro. E vamos então abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. O que diz aí? Vamos ler juntos? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos de novo? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Mês de agosto. Queremos falar um pouquinho sobre filhos e pais, ou vice-versa, pais e filhos. O mês de agosto é um mês que no passado muito remoto, houve uma questão política e julho tinha 30 dias. E Júlio César diz, com o meu nome não podes ter 30 dias. Ele era imperador de Roma, e Roma mandava no mundo, então vai ter 31 por causa do meu dia. César Augusto diz, Augusto de agosto, é meu nome, não pode ter 30 dias. Tinha agosto também 30 dias, passou para 31. Eu acho que até por isso que diz que agosto é mês de cachorro louco, porque só cachorro louco para inventar um negócio desse. Para inventar uma coisa dessa e dizer que porque manda tem que mudar nos meses do ano. Mas é também o mês que é do meu aniversário, por isso é muito interessante. É o mês do nascimento do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, não é? Duque de Caxias também. E é o mês do advogado, dia 11, que é o dia que os alunos comem e saem correndo. É o dia da pendura, os alunos do curso de Direito acabam comendo. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Quando eu fui aluno, eu não fiz isso, não. Mas eles fazem, não é? E é também o mês que comemora o Dia dos Pais. Quando se fala em Dia dos Pais, e pais é porque tem filhos. Então nós estamos encerrando esse mês, esse último domingo de agosto, com esse texto tão bonito: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra de Deus, a Bíblia, determina que os filhos honrem o pai e a mãe. É isso que está no texto que nós lemos. Honrar é conferir honra, é dignificar os pais. E honra é o sentimento que leva o ser humano a merecer esta consideração. Ou seja, quando fala em honra, é uma homenagem à virtude dos pais. Por quê? Por causa da probidade, da fama que eles devem ter pelos filhos, a glória e reconhecimento. Mas os filhos só chegam neste grau de honra aos pais ou de reconhecimento quando são verdadeiramente homens ou mulheres. Quando ele é verdadeiramente homem
ou quando ela é verdadeiramente mulher. Tem um texto na Bíblia que os irmãos conhecem muito bem, que é João, no capítulo 3. É claro que a sua mente já foi lá no versículo 16. Mas não, eu quero mais um pouco antes. Começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era de família nobre. Era um homem rico. Nicodemos teve o privilégio de fazer o curso de filosofia. Eu estou dizendo privilégio porque o curso de filosofia naquela época durava 18 anos. Era um mobralzinho até ajeitado. Até bonzinho. Então era um homem nobre, mas o que? O evangelista se preocupa em dizer, primeiro, antes de falar da sua nobreza, ele fala que ele era homem. Que ele era homem. E por quê? Porque há pessoas que são acima de homem, acima de mulher, porque se endeusam de tal forma que não parecem homens, se endeusam de tal forma que não parecem mulheres. Aí a preocupação no texto, contida no texto, de que ele era homem. E quando nós falamos em homem, homem pressupõe nascimento. E nascimento, é claro que vamos chegar a quem? Pai e mãe. Ninguém nasceu do oco da taquara. Os filhos podem ter toda a honra do mundo. Toda a honra do mundo, sim. Honra e coragem. Mas por causa de quem? Por causa dos pais. Por causa do pai e da mãe. Aquele que às vezes não é considerado pelo filho, aquela que às vezes não é considerada pelo filho ou pela filha. Então é a filiação que leva a pessoa, o homem, à nobreza e ao destemor. Há um texto interessante também na palavra de Deus, no Velho Testamento, que é de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 até o 58. Tinha um gigante Golias que a Bíblia fala que ele media 6 côvados e 1 palmo. Se quiser fazer a conta, um côvado tem 45 centímetros. Tem um de 63, mas há 2 medidas. Então eu fico mais com aquele de 45 centímetros. Ele tinha 6 vezes isso. E ele faz um desafio durante muitas semanas, durante muito tempo. E levanta Davi, que era franzino, que era fraco. E desafia o gigante. Quando ele desafia, Saul olha para Abner, que era o comandante do seu exército, e pergunta o quê? Tem muita coragem. Quem é o pai dele? Ele é filho de quem? Filiação. Honra o teu pai e a tua mãe. Abner, o comandante, diz: Majestade, eu não sei. Filho de quem que ele é? E Davi enfrenta o gigante, crava aquela pedra na cabeça dele, na testa dele. O gigante morre, ele tira a espada do gigante, corta o pescoço, pega aquela cabeça e vem com ela na mão. E quando ele chega, aí Saul pergunta para ele: viu que era valente, matou o gigante, traz a cabeça na mão. Mas Saul perguntou: você é filho de quem? Você é filho de quem?
estava, meus queridos, além daquilo que ele havia dito. Ele disse: o teu servo despedaça urso e desqueixa leões quando atacam o rebanho. Ou seja, o teu servo é valente, é destemido, é corajoso. Mas Saul não se preocupou com isso, não. Essa questão de despedaçar ursos, de desqueixar gigantes, de desqueixar leões. Não, isso não me interessa. Eu quero saber quem é o seu pai. Eu quero saber a sua filiação. Então pode ter toda a honra, toda a coragem, pode ser a pessoa mais destemida, mas é por causa dos pais, não importa o resto. Até mesmo para apacentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo chama Pedro e disse: Petros filas-me, ou filas-mo. E Pedro responde: Quírios. Ele pergunta: agapas-mo, e ele disse: filos-ti. Ou seja, você me ama. Eu estou falando aqui na língua grega que foi usada para escrever o Novo Testamento. Você me ama? Ele disse: não, eu tenho amizade, eu gosto do Senhor. O Senhor multiplica pães, o Senhor multiplica peixes. O Senhor anda em cima das águas. Eu tenho uma admiração tremenda, eu gosto muito do Senhor. Mas eu não amo, não. Você, Pedro, vai apacentar a igreja, mas qual a preocupação de Jesus? Como que ele diz? Simão, filho de Jonas. Ele vai na filiação. Você não é qualquer um, você tem pai. Então daí que precisa honrar. Honrar o pai e honrar a mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos imaginar que para nascer filhos tem que ter um casamento, não é isso? Amém? Ou é sem casar? Ou é amancebado? Isso não tem problema. Não tem problema. O código hoje é outra coisa. Estou falando uma palavra que se usava no passado, né? Mas a ideia é casar. Se casa na igreja, gasta um dinheirão danado na festa com a tal de noiva. Põe um vestido e ela atrás. Eu jurei de pé junto que se atrasar 30 minutos eu vou embora. É o máximo que a minha velhice aguenta, é essa. Por que na igreja católica não atrasa? Porque o padre cobra multa. Na igreja evangélica não cobra nada. Outro dia eu encontrei um rapaz, no nome de Eliakim, o irmão do Vale me conhece, filho do Leonardo. Ele parou e falou assim: olha, eu fui na sua casa, você não estava. Claro que eu não conhecia o rapaz. Não conhecia o rapaz. Ele chama Eliakim. E ele é nome bíblico. E ele falou: ó, você fez o casamento do meu pai. Eu falei: ih, a sua mãe atrasou 1h30. Sabe quem estava esperando? A mãe. Eu ia fazer casamento de mãe de alguém? Eu não ia casar a mãe dela, não. Ela atrasou. Mãe que me atrasa agora para ver. Vou embora mesmo. Mas gasta aquele dinheirão e tal, e fica sem dinheiro nenhum. Conversei com uma pessoa que a filha vai casar, eu falei: estou até em dívida, mas eu tenho que fazer o casamento da minha filha. Eu falei: o casamento é simples, meu querido. Vai lá no cartório e casa e lá despede todo mundo. Só despedir todo mundo de lá mesmo. Pode ir embora, porque acabou. Vocês já assistiram, casamento é isso aí, ó, assinaram, está tudo resolvido. Mas o casamento aí vem quem? Depois desse casamento vem o senhor, está vendo várias pessoas aqui casadas. E tem filhos. Ali mesmo tem uma filha abraçada no braço do pai. Ela machucou o braço outro dia, acho que o braço dela não está doendo mais não. Então, para casar, vocês precisam escolher. E a escolha
é como que os pais são tratados pelos filhos. Como que os pais são tratados pelas filhas. Se as filhas maltratam os pais, meu jovem, não case com ela, porque você vai ser maltratado. Minha jovem, se alguém trata mal os pais, qualquer rapaz, adolescente, quem quer que seja, aborrecente, quem quer que seja, e quer namorar com você, se ele trata mal os pais, não dê bola para ele, porque ele não serve para você. Não serve por quê? Porque se trata mal o pai e a mãe e você casar com ele, você vai apanhar dele. Vai ser pior. Tem gente concordando comigo. Mas ele pode vir com a Bíblia na mão, nessa hora conhece a Bíblia, e dizer para você, olha, e lá no Salmo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Ele pode ir para o Evangelho de João e dizer, aquela que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se ele maltrata os pais, abra em Mateus e diga, apartai-vos de mim, maldito. Se não respeita nem os pais, vai respeitar você? Não vai, é uma porcaria, isso não é filho. Falei pesado? Bota a carapuça. Eu contei aqui que a minha mãe foi para a minha casa, eu era casado, eu era pastor há 8 anos, e ela ficou na minha casa. E quando eu saía de casa, eu dizia, mãe, eu estou saindo e pretendo voltar até tal hora, se eu não voltasse, eu ligava para ela. Mas por que isso? Ela era minha mãe. Ela era minha mãe. O jovem que tem avô precisa ter a coragem, a humildade e a hombridade de chegar nos avós e dizer, obrigado por você emprestar este homem para ser o meu pai, esta mulher para ser a minha mãe. Isso é honra, gente. Isso é mandamento. É mandamento até para não morrer antes do dia, porque o texto diz, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Mas o descarado pode vir. Com umas rosas na mão, né? Que moça que não gosta de rosa. Que mulher que não gosta de flores. E ainda, poeticamente dizendo, estas rosas desbotadas, já tantas vezes beijadas, pálido emblema de amor, é uma folha caída do livro da minha vida, um canto imenso de dor. Mande para o posto para tomar injeção. Quem está com dor tem que ir lá. Benzetacil nele. Resolve. Porque, meus irmãos, não tem coisa melhor que benzetacil. Injeçãozinha que é boa para dor. Porque quando você toma, você esquece a dor e lembra só a dor dela. A outra dor que você tinha desaparece na hora. Quem já tomou benzetacil aqui? Se chegar com um versinho desse, manda para o posto. Resolve o problema, ele volta sem dor. A dor que ele tinha não tem mais, fica com a dor da injeção. Eu já tomei, eu conheço esse negócio. Não tomo mais. Ele pode vir com reclamação. Pegar o seu caderno. Os jovens têm esse caderno, tem que escrever no caderno.
Não sei se esses aqui têm essa história. Aqui tem 2 aqui. Mas escreve lá: como triste marinheiro deixa na terra a lembrança, levando na alma a esperança e uma saudade que consome, assim nas folhas de um álbum eu deixo o meu pobre nome. E se nas ondas da vida minha barca for ferida e meu corpo esfacelado, ao ler o contrasentido do triste nauta perdido, teus lábios dirão: coitado, coitado de você, que não tem a capacidade sequer de amar os pais, de obedecer os pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o último domingo de agosto, é o mês dos pais. Para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem a poesia da mentira. Eu até já falei um dia aqui. A poesia da mentira, ela é de Casimiro de Abreu, e ele faz um tremendo de um juramento, que é mais ou menos assim: eu juro sobre estas tranças e pelas chamas que lanças destes teus olhos divinos, eu juro minha inocente embalar-te docemente ao som dos mais ternos hinos. Pelas ondas, pelas flores que se estremecem de amores, da brisa um sopro ativo, eu juro por esta vida, cair-me a teus pés, querida, humilde como um cativo. Pelos lírios, pelas rosas, pelas estrelas formosas e pelo sol que brilha agora, eu juro dar-te, Maria, 40 beijos por dia e 10 abraços por hora. Aí pode chamar de mentiroso, que não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Oh, mentira danada. Mas se fazem. Mas a coisa aqui é muito séria. Pode vir com Bíblia, com poesia, se ele é desobediente aos pais. Passe longe, fique longe dele. Da mesma forma, se ela é desobediente aos pais, fique longe dela, porque quem não honra o pai e a mãe não é servo de Deus, porque é a Bíblia quem manda. Mas a minha natureza é diferente. Ora, se a natureza não me leva a isto, eu tenho de ir contra a natureza. E a ilustração que eu tenho é daquela travessia do Jordão. Para dar caminho à arca do testamento, o Jordão dividiu-se em 2 partes. Há autores que dizem que aquela água parou e ela voltou para a fonte. E outros dizem que aquela água parou e criou como se fosse uma montanha de ondas. E eu acredito mais nessa. E a outra parte foi embora. A parte que desceu, ela seguiu o seu curso natural. A que permaneceu ali, ela foi contra, porque ela bateu contra a sua própria correnteza, e ali ela para. Aquela parte que ficou. E qual é a fineza? Qual é o milagre? Daqui permaneceu ou daqui foi? Daqui permaneceu. Porque aqui permaneceu, ela foi contra o seu curso natural, contra a inclinação natural, ao passo que a outra normalmente se foi. Pois se a nossa natureza
não é de chegar nos pais, não é de honrar os pais. Vá contra a natureza. Ah, mas eu tenho vergonha. Quebra isso aí. Quebra isso aí. Para chegar nos pais e declarar o seu amor a eles. É isso que tem que ser feito. Aqui está a maravilha. Porque esta parte que vai contra a natureza deve ser a relação de filhos e pais, pais e filhos. Contra a natureza, ame-os. Ame os pais. Contra a natureza, ame os filhos. Ah, pastor, você já declarou amor aos seus filhos? Eu fui para o jornal. É que eu esqueci, não ia ler para os irmãos. Eu esqueci em casa. Eu fiz declaração de amor a eles no jornal. Então é assim que tem que ser. A orientação bíblica está em... Nós temos um texto de Provérbios que diz: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento que nós lemos, de Êxodo capítulo 20, versículo 12. O filho deve ser amado e obedecer aos pais por amor. Precisa amar e ser amado. Não amar e ser mimado. Ser amado é uma coisa, ser mimado é totalmente diferente. O filho amado, ele obedece aos pais. O filho mimado, ele quer mandar nas casas, quer governar a casa, os negócios, tudo na casa. Ele quer mandar. É diferente. O filho amado enfrenta dificuldades. O filho mimado, que palavrão que vem na minha cabeça agora, é pusilânime. Pusilânime é fraco de ânimo, covarde. E o covarde foge. Porque ele não é amado, ele é mimado. E às vezes não é amado não é por causa dos pais, não, é porque
Ele não dá liberdade para ser amado. Não quer ser amado. Às vezes eu venho aqui e pego uma vassoura e limpo a vassoura e passo em alguns lugares no teto. Pensei, mas ficou doido? Não. Tem que varrer o chão, que está varrendo o teto. Não, eu estou tirando traças. O problema é que tem pais que talvez tenham que tirar os trastes. Que é diferente da traça. Se tem um filho que é um traste, aí a coisa complica. Aí não deixa ser amado. Ah, mas eu sou revoltado. Teve um casal com uma criança de 3 anos, arrumou uma confusão. Aí ele é nervoso. Que nervosismo que chinelo não resolve, gente. Que nervosismo que chinelo não resolve. Ah, eu sou revoltado. Você não é crente. Isso é outra coisa. Já viu crente revoltado? Já viu crente nervosinho por aí? Não é assim, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos controla. E se você é descontrolado ou descontrolada, é porque o Espírito Santo está longe de você. E a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É a Bíblia que diz. Esse tal não é dele. Jesus Cristo foi o Filho amado de Deus. E ele não se acovardou, enfrentou a cruz por nós. Enfrentou a morte em nosso lugar. E é necessário, portanto, declarar o amor aos pais e aos filhos. Que declaração que é essa? É dizer que ama, chegar no pai e dizer, eu amo você. Ou na mãe, e declarar esse amor. E os pais declarar também aos filhos. Isso é necessário. Que façamos essa declaração. Porque a declaração, ela encoraja, ela fortalece na hora da tentação. Fortalece. E vou provar isso agora. O Senhor Deus mandou o seu Filho amado aqui à terra para morrer por nós. Só que ele falou assim, eu vou fazer uma declaração de amor a ele. Eu vou declarar que eu amo meu Filho Jesus Cristo. E Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João. Ele foi batizado, Mateus capítulo 3. E quando ele é batizado? Quando é tirado das águas. A Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo veio em forma de pomba, não era pomba, e Deus fez a declaração de amor. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A declaração dá encorajamento? Dá, amém. Dá encorajamento, sim. Fortalece, sim. Porque depois do batismo ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando chegou lá, o diabo falou, olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Claro que Jesus, conhecedor que é das Escrituras, porque ele é Deus, ele vai pegar texto lá de Deuteronômio para combater o demônio. Para combater o diabo ali. Mas só que Jesus pode ter dito a ele, não está registrado, falou, Satanás, você chegou atrasado. Perguntando se eu sou filho de Deus, ele acabou de declarar que eu sou.
Porque ele disse no meu batismo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém, irmãos? Houve declaração. E quando se declara, fortalece. E ele então assim entendeu. Jesus foi o filho amado, honrou ao Pai, porque ele é filho de Deus. Nós somos amados, devemos honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais. Tem filho que faz os pais chorarem. A minha mãe já batia e dizia: é melhor você chorar que eu chorar por você depois. Chore você agora, que eu não quero chorar por você depois. Às vezes precisa isso. Mas Jesus foi amado, amou ao Pai, honrou ao Pai, fez toda a obra. Eu estou indo para a conclusão. Fez toda a obra a que veio aqui para realizar. E depois, o que ele faz? Ele presta um relatório para o Pai. Termina tudo. E agora, ele presta um relatório dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque eu lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei no teu nome, que me deste. E os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que guarde-os do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer no meu nome, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pai, desejo que onde eu estou, eles estejam comigo, também aqueles que me têm dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Eu li alguns versículos de João 17. É oração sacerdotal, intercessória, mas ele está prestando um relatório. Ele está dando um relatório de tudo aquilo que ele veio fazer. É só prestar atenção, que ele relata tudo ali. Mas eu concluo com um texto de Efésios, que parece não ter nada a ver, mas eu quero dizer que sim. É aquele texto conhecido de Efésios 6, de 10 a 18. Não vou ler todos os versículos. Porque honrar pai e mãe
é tarefa de quem vive a vida cristã de verdade. E vida cristã, meus irmãos, quando lemos para honrar pai e mãe, vida cristã não é colônia de férias, é campo de batalha. Isso é vida cristã, não é uma colônia de férias. Versículo 14 do texto que eu indiquei. O versículo 14 diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Eu quero trazer algo totalmente diferente daquela armadura dos romanos. A verdade. Jesus é a verdade. Para honrar pai e mãe, vista-se de Jesus. Jesus é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, versículo 31. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ainda no verso 14, couraça da justiça. Jesus é a justiça. Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Pode até pôr aqui, capítulo 5, e versículo 21. 2 Coríntios 5, e verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Em Jesus, a justiça. Ele é a nossa justiça, couraça da justiça. No versículo 15 fala do evangelho da paz. Então Jesus é o príncipe da paz. Isaías diz o quê? 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que nós temos mais? Versículo 16, escudo da fé. Jesus, segundo Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. 17, capacete da salvação. Jesus é a minha e a sua salvação. Atos 4, versículo 12. Diz que em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual sejamos salvos, ou pelo qual possamos ser salvos. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. João capítulo 1, de 1 a 3. Pode ver que eu esqueci a armadura lá dos romanos. No princípio era o verbo, palavra. O verbo, palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Então, quando fala aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu termino dizendo o seguinte, que se você e eu estamos cheios de Jesus, nós honramos pais e mães, porque a Bíblia diz, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20 e versículo 12. Que Deus abençoe as nossas vidas e que assim, honrando pais e mães, nós possamos prosseguir como verdadeiros cristãos,
não como quem fica numa igreja a vida toda sem ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém?